Ministério de pastor. Você sabe biblicamente o que é um pastor? Quem é vocacionado para ser pastor? Quais suas funções e quais devem ser as suas qualidades? Então fique conosco até o final deste vídeo para, juntamente conosco, olharmos biblicamente o que é um ministério de pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Paz e graça, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E professor Daniel, para você, todos que são amantes da escola bíblica, nós estamos falando sobre a revista do segundo trimestre de 2021, onde nós estamos falando sobre os dons e as vocações dadas por Deus aos membros da Igreja de Cristo na Terra. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, onde nós vamos falar sobre o ministério de pastor. E a Bíblia nos traz exemplos, relatos sobre o que é um pastor, como deve proceder um pastor. Infelizmente nós temos visto que tem algumas visões, compreensões equivocadas sobre o ministério de pastor. Tem pessoas que pensam que pastor é alguém que chega no culto, prega e vai embora. Tem pessoas que acham que pastor é o chefe da igreja. E assim vai. Tem gente que acha que pastor é profissão. Não que ele não. Existem pastores que sejam integrais na obra, mas tem gente que visa simplesmente como algo secular. Mas biblicamente, professor Daniel, o que a Bíblia nos traz sobre esse ministério tão lindo, tão importante para a igreja, que é o ministério de pastor? O pastor é aquela pessoa que tem a incumbência de apacentar ou de cuidar de pessoas. E o maior exemplo de pastor que nós temos na Bíblia Sagrada é o próprio Senhor Jesus. Com certeza. Onde lá no Evangelho de João, no capítulo 10, o João vai apresentar Jesus como o bom pastor, e traz ali uma série de características desse pastor. Primeiro, ele é bom, ele é um bom pastor. Segundo, ele dá vida pelas ovelhas. Terceiro, as ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz. E tantos outros cuidados que o sumo pastor Jesus Cristo tem pelo seu povo, pela sua igreja, que são ovelhas do seu pasto, Então, daí temos o exemplo a ser seguido. E o importante, você que é professor da escola bíblica, você que está nos assistindo, de repente você ficou um pouco como assim? O professor Daniel falou presbítero, pastor. É que, infelizmente, por uma visão distorcida dos ministérios hoje, tem pessoas que acham que presbítero é algo isolado, diferente de pastor. Não, biblicamente, a palavra pastor, bispo, presbítero são sinônimos. Então, quando tinha uma igreja num determinado local, uma igreja local, lá na Galácia, tinha uma igreja na cidade da Galácia. Lá em Éfeso, tinha uma igreja na cidade de Éfeso. Em Corinto, tinha uma igreja na cidade de Corinto. Então, quem era responsável, quem estava a serviço da igreja em determinado local, era um presbítero. E como o senhor Daniel falou, pastor, apacentar, cuidar, e presbítero, a palavra presbítero vem de alguém que tem experiência, uma pessoa experiente, vivida, provada, alguém que tem conteúdo para poder cuidar, administrar e zelar. Porque biblicamente o presbítero é um pastor. Ele que está, novamente, eram os presbíteros, pastores, que eram responsáveis, estavam a serviço das igrejas locais. Como assim a serviço, irmãos? Eles estavam lá para ensinar a igreja. Ensinar para que a igreja estivesse fundamentada na doutrina dos apóstolos, que é o evangelho de Jesus Cristo. Refutar heresias, porque circulavam muitos falsos mestres nas regiões daquela época. Como hoje, nós temos inúmeros falsos mestres. Então uma das funções do pastor, do presbítero, era refutar essas heresias, esclarecer as falsas doutrinas de acordo à luz da palavra de Deus. Era visitar, tanto que Tiago vai dizer, tiver algum enfermo, chama o presbítero. Então, era aquele que cuidava, visitava, chorava junto, orava junto, se alegrava junto. Era alguém que estava a serviço, como diz o professor Daniel, para cuidar
de um grupo de pessoas que estava seguindo o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né, pastor Daniel? E também tinha os pastores, né, ou os presbíteros, e o próprio Pedro também, Pedro, João, intitula como um presbítero. Sim. E só que eram pessoas que estavam para supervisionar, funcionavam como uma espécie de bispos, né? Eles eram os presbíteros dos presbíteros, né? Eles, por serem mais experientes, por serem os fundadores ali, o alicerce da igreja, testemunhas de Cristo, eles supervisionavam esses presbíteros que estavam a serviço dessas comunidades, como o Anderson acabou de colocar. E supervisionar, não é que eles eram chefes daqueles... Não, eles não eram... não era uma supervisão que a gente tem hoje de empresa. O pastor é chefe. O Pedro, não. Supervisionar era poder estar sempre observando se eles estavam de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, conduzindo aquele grupo de pessoas. E Pedro vai deixar uma coisa bem interessante, pastor Daniel, dizendo que os pastores não deviam fazer isso por torpe ganância. O que é torpe ganância? Era um desejo de adquirir, enriquecer, com o intuito errado. Então eram pessoas que não estavam a serviço da igreja por amor à igreja, por amor àqueles membros, mas eram pessoas que queriam a função, porque queriam desfrutar, né, dos benefícios que tinha o obreiro local. Porque, claro, a igreja primitiva ela tinha tudo em comum, pastor Daniel. As pessoas compartilhavam tudo. Então, com certeza, o obreiro responsável, o presbítero, ele tinha... Tanto que Paulo vai dizer que o homem de Deus, o obreiro, era digno do seu salário. Então, muitos estavam interessados no ministério para usufruir de bens materiais, de riqueza, de ganhar dinheiro com isso. E Pedro vai deixar bem claro que não é essa visão. E até o próprio Jesus, né, pastor Daniel? No próprio capítulo 10 do Evangelho de João, o pastor Daniel disse que é um capítulo lindo, onde João, o discípulo João, o apóstolo João, ele vai apresentar o Mestre Jesus como um bom pastor. Ele vai dizer bem assim, ó, no versículo 12, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Que é isso? É alguém que está cuidando de um rebanho a serviço da igreja, entre aspas, só porque está interessado em receber benefício daquilo, mas não porque ama, não porque tem prazer naquele ofício. E aí que o pastor Daniel disse que Jesus vai dizer: eu sou bom pastor, e bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, quando nós falamos de ministério pastoral hoje, presbíteros, pastores hoje, não quer dizer que eles vão morrer fisicamente pela igreja, porque Jesus já morreu pela sua igreja, mas eles dedicam a vida. Agora, quem tem o chamado, professor Daniel, o chamado de Deus, a vocação divina, para ser um presbítero, um pastor, alguém que está a serviço da igreja, é alguém que agora ele dedica o prazer dele, a dedicação da vida dele é cuidar pessoas que servem a Cristo. Quantos que nós conhecemos que deixaram empregos promissores, profissões, por amor? Pessoas que ganhavam 10, 20 vezes mais, mas eles deixaram aquela função que ganhavam promissor, precisavam ser ricos, para às vezes ganhar uma simples ajuda de custo, mas porque tem amor, vocação. O pastor de vocação, ele dá vida, ele se dedica a sua vida integral ao cuidado daqueles que amam e seguem a Jesus Cristo. E também é importante falar, tu citaste a questão dos honorários, o pastor ou o presbítero, né, pastor, que são sinônimos, né? Exato. Eles devem sim receber Exato. um salário justo. Nem Paulo vai orientar lá na sua primeira carta a Timóteo que os presbíteros que se dedicam à obra, que zelam pela obra, que se esmeram em fazer a obra do Senhor, eles devem sim receber um salário digno, não exorbitante, digno. Não por torpe ganância, digno. Porque a gente sabe que o salário de obreiro ele sai das ofertas, contribuições, dízimos de irmãos trabalhadores. De pessoas, às vezes, que trabalham a semana inteira duro. Às vezes, irmãs que são auxiliares de lar e ganham, às vezes, um pequeno salário mínimo e estão ali fielmente contribuindo. Então, o obreiro tem que ter essa consciência,
né, que é, como o professor Daniel disse, digno, não também, né, é injusto o obreiro também que está se dedicando passar dificuldade, mas também é muito injusto e ganancioso ter salários exorbitantes que nós sabemos que às vezes se equiparam a salários de presidente da república e até muito mais, até de algum jogador de futebol, mas nós vamos entrar no meio, não sabemos. E quando tu citaste, Anderson, que Jesus ele deu a vida pelas ovelhas, de fato, o pastor ele deve sim se dedicar a sua vida integral à obra do Senhor, mas é importante falar que também que se tiver que morrer pela igreja, ele deve ser o primeiro a fazer isso, né? Aquele que está na linha de frente, né? Muitas igrejas, nós temos visto principalmente nesses países onde as igrejas sofrem perseguição, em que se entra numa igreja para tirar os membros para fora e matarem, e o pastor não sai ali em defesa, e se tiver que morrer, quem morre sou eu. Ou seja, isso sim, né, é um pastor que está disposto a entregar a sua vida se assim for necessário. Né? Infelizmente hoje tem pessoas aí que, infelizmente qualquer coisinha que dá, abandona a igreja e sai correndo. Mas eles são mercenários, né? São mercenários que estão aí, que devem ser combatidos. Por isso que é importante a supervisão. Exato. E algo interessante também, que além dos mercenários pela ganância ao dinheiro, tem aqueles também que querem chegar ao ministério de pastor pela posição. Porque pessoas que são gananciosas, soberbas, não por dinheiro, mas pelo orgulho humano, pelo título, pensando que ser pastor, não, que acham, né, não, eu sou o líder, eu sou o que manda, eu sou o que... Não, irmãos, a pessoa que chega neste cargo com esta ganância, ele não chegou por amor à igreja, ele não chegou por amor aos membros. Por isso que Jesus falou, o bom pastor é aquele que ama, aquele que entrega a vida, aquele que a sua vida é em amor, ele se dedica. E não é porque ele quer um título, não é porque ele quer bajulações de pessoas, não é porque ele quer salários, não. É porque ele tem amor. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes até sabem que não tem chamado, mas aceitam o convite para cuidar de congregações simplesmente, né, pelo título, pelo nome, e às vezes, infelizmente, porque são mercenários. Mas, biblicamente, o pastor é aquele que, independente do título, independente do valor, independente... A principal motivação, primeira, é a gratidão a Deus. E segundo, é o amor pelas vidas, pelos irmãos em Cristo Jesus, aos quais ele vai estar responsável de ensinar a verdade e conduzi-los na doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. E uma das coisas que um pastor, uma das característica que o pastor deve ter é o conhecimento bíblico, né? Porque o pastor, ele é responsável principalmente pelo cuidado, e o cuidado envolve ensino, transmitir o ensino de qualidade, o ensino bíblico, para que haja aqueles 3 pontos, né, do propósito do ministério, que é edificar, consolar e exortar a igreja. Então o pastor que não tem conhecimento bíblico, ele está no local errado. Não é pastor. O pastor ele tem que ter pasto para dar para a ovelha. Senão a ovelha acaba morrendo a míngua, né? E quando Paulo vai trazer as características do presbítero, ele vai dizer, ele vai dar uma instrução, quando for separar um presbítero, Timóteo, o presbítero, ele tem que ser assim, assim, assim. E entre essas seja apto a ensinar. Então, novamente, irmãos, pastor, claro que o pastor tem que ser um homem que ame, que tem amor, mas não é só aquele que abraça as pessoas que chegam na igreja. Ele tem que ser apto, tem que ser um exímio conhecedor das Escrituras e ter o dom de ensinador. Ele deve ser alguém que conheça a Bíblia e tenha a capacidade de transmitir de maneira clara, compreensível, para que o povo compreenda, entenda e viva as Escrituras às quais ele está ensinando. E como disse o professor Daniel, aqui tem que ter humildade, irmão, irmã e professor, aliás, de sua turma, porque não é pelo título. Se eu não conheço as Escrituras, se eu não tenho capacidade e o talento de ensinar, não é o local dele ser um presbítero, um pastor, um responsável de uma igreja. Ele está, como disse o professor Daniel, no local errado. Além do ensino, ele também passa pela questão do aconselhamento, né? O pastor é uma pessoa que lidera muitas pessoas
e enfrenta vários tipos de situações, e o aconselhamento é uma das virtudes que um pastor deve ter. Porque isso, o gabinete pastoral é algo que tem que estar sempre pronto para estar, para atender, porque a demanda é muito grande. Agora imagine um pastor que não ensina, um pastor que não sabe dar conselhos, coitado da pastor igreja, que né? não predispõe tempo, porque tem muitos, entre aspas, né, pastores, presbíteros, que cuidam congregações, mas só estão presentes na hora do culto. Vem ali, prega e vai embora. Não. Criou-se uma cultura Como de... se fosse, parece que pastor é isso. Novamente, daí tudo a gente vai pedir permissão. Não, mas o pastor não é o chefe, ele é aquele que está a ser... Entenda isso. O pastor é aquele que está a serviço. Então, o que mais trabalha, biblicamente, numa comunidade cristã é o pastor. É ele que está disponível, ele tem que predispor tempo para ouvir, aconselhar, conversar, orar, ensinar. Então, irmãos, tem que ter amor. Ou seja, o pastor, ele é servo dos servos. Porque na verdade ele está para servir a todos. Só que as pessoas não entendem isso, né? Acham que o pastor é o chefe. Não, é o contrário. O pastor é o servo do servo. Jesus deu esse exemplo quando lavou os pés dos discípulos. O que eu estou fazendo? Porque quem lavava pé era escravo na época de Jesus. Era só escravo que lavava os pés das pessoas. Eu não sou aquele que ensina, que então, assim vocês devem ser também. Servir uns aos outros. Está a serviço. Porque eu digo que no reino de Deus, aquele que serve é maior que... Ou seja, então, se um pastor que entendeu o ministério biblicamente, não é aquele que está ali para mandar, tem que pedir para mim, não. É aquele que está a serviço, a trabalho, servo dos servos de Cristo. E também a vida pregressa do pastor conta muito, né? Em primeiro lugar, o pastor deve ser alguém que seja casado, marido de uma só mulher, né? São os requisitos que Paulo passou para Timóteo. Está ali tanto em Efésios quanto em Timóteo. Né? Bem registrado. E também que tenha os seus filhos, né? Que traga os seus filhos na doutrina do Senhor. Ou seja, ele primeiro deve governar bem a sua casa. Aí Paulo vai trazer aquela advertência. Como assim? Um presbítero que não governa a sua casa. Que não ama a sua casa, não cuida da sua casa. Como vai governar a igreja do Cristo? Não tem como, né? Então, a vida pregressa, passando pela questão familiar, a questão social, assim, na questão do convívio, né, com as pessoas, com seus vizinhos, como se relaciona na sociedade. Tem que ter um bom testemunho diante de todos. E bom testemunho não é aquele que conta a vida dele como ele era antigamente para todos, não. É quem ele é hoje. Ou seja, como é que deve ser um pastor na sociedade? Alguém que é honesto. Alguém que se pede emprestado paga. Alguém que não é mentiroso. Um que fica devendo para todo mundo, né? Imagina um pastor, né, um presbítero que é caloteiro. Aí daqui a pouco ele está pastoreando uma igreja. Meu Jesus, misericórdia. Se não é fiel com as coisas deste mundo, imagina com as coisas de Deus. E nós estamos falando só um dos detalhes, né, professor Daniel? Porque deve ter muitos, tem homens às vezes que são infiéis, né? E são pastores, então convidam, vamos lá, mas aquele lá que é pastor, aquele de lá. Então, né, o pastor deve ser o exemplo. Como Paulo diz, assim como eu sou ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o pastor é aquele discípulo de Cristo que vive exatamente as palavras do mestre. Honesto, sincero, verdadeiro. Hebreu falar, não dado ao vinho, né? Moderado, alguém que não seja irado, alguém que seja hospitaleiro, que quando alguém vai procurar ele recebe com os braços abertos, com carinho. Ou seja, não é alguém bravo, não é alguém irritado, não é alguém irado, não é alguém dado ao vinho, não é alguém que vive em contendas, pelo contrário, é inimigo, é aquele que apazigua, ele não tem partido na igreja, não, meus filhos, não, meu filho não, vou passar a mão agora, senão, não, o pastor não pode ter parcialidade, ele tem que ser... ter preferidos, né? Ele tem que ser imparcial, todos têm que ser tratados da mesma maneira, com a mesma palavra e com a mesma medida. E também, Anderson, é importante dizer que o pastor ele deve estar pronto para sofrer. Porque pastorear a igreja é sofrer.
Porque muitas vezes Quem as de pessoas, fato faz sim, biblicamente com amor, sabe que é sofrer. Exato. porque as mesmas pessoas que tu abre a porta da tua casa, as mesmas pessoas que tu aconselha, as mesmas pessoas que tu ama, as mesmas pessoas que dizem que te amam, são as mesmas pessoas que vão te apunhalar pelas costas. E o pastor tem que estar pronto a passar por isso e ainda amar essa pessoa. Amar essa pessoa. Porque a igreja é composta com Cristo, né? Cristo não estava ali com 12 pessoas, os mais íntimos. Exato. Um deles não o traiu com um beijo por 30 moedas de prata. Outro negou seu nome. Outro negou seu nome. Não conheço, não sei quem é. E negou veemente. 3 vezes. E na crucificação, quem é que estava ali com ele? Dos 12, só João estava presente na hora da crucificação. Os outros onde é que estavam, né? Tudo vendo de longe ou já estavam em casa, né? Ou seja, ser pastor é isso. As mesmas pessoas que você ama, que você dedica tempo, passa horas, madrugadas orando para que Deus abençoe, são as mesmas pessoas que vão te dar dor de cabeça, que vão te apunhalar pelas costas, que vão fazer teu coração sangrar. Mas ser pastor é isso, é amar essas pessoas independente do que essas pessoas façam. Exato. Por isso que é ministério, por isso que é Deus quem dá, e Deus dá para quem realmente tem capacidade. Perfeito, professor Daniel. E a falta que faz hoje de homens que são vocacionados por Deus. Homens que não estão ali por estar por ganância, não estão ali pelo título. E uma coisa interessante que nós vemos falta hoje, professor Daniel, é que o pastor, aquele que estava responsável ali na igreja, de ensinar a verdade bíblica, conduzir, amar, aconselhar, nós vemos também que é aquele que estava atento aos membros, atento para ver a vocação de cada membro, para que cada membro estivesse na sua função correta. Aí não era aquele pastor que coloca as pessoas nas funções por afinidade. Não é esse que está mais perto de mim, é esse que me ajuda mais, não. São pessoas que são colocadas no ministério por chamado. Então isso também é ministério pastoral. É aquele pastor, aquele que está conduzindo uma comunidade cristã e ele percebe, aquele moço tem a vocação de mestre, então ele vai ser o mestre. E outra coisa, Anderson, além dessa visão para direcionar as pessoas aos devidos ministérios, o pastor também ele não pode concentrar tudo Exato. em si. Por isso mesmo ele tem que delegar. Exato. Delegar. Por isso que ele vai enxergar para poder colocar os ministérios, cada um. Perfeito. O pastor também é um administrador. Exato. Ou seja, por isso que ele é cercado de pessoas que também têm ministério para que ele delegue e ele possa então se dedicar mais, principalmente a questão do ensino, sem descuidar das outras áreas. E o interessante, Daniel, ele não manda, eu não faço, porque não, ele delega. Ele vê o chamado e ele, né, não é por obrigação, tu tem que ir, senão eu vou te tirar da escala, não, irmãos. Não, né? Não é assim, o pastor é aquele que ele percebe uma vocação, não aproximação, não por conveniência, não, uma vocação, e isso faz falta, que nós vemos, infelizmente, em muitas, né, denominações, igrejas, congregações, pessoas em cargos que não é a vocação deles. Pessoas regendo coral que não tem o dom da música, não tem ritmo, não tem. Pessoas, professores de escola bíblica que não tem o dom de mestre. Pessoas cuidando do departamento, né, em certas funções no corpo de Cristo, que eles não têm a vocação nem o chamado para aquela função, mas estão lá por quê? Às vezes por conveniência, por proximidade, por familiaridade, mas o pastor é aquele que está preocupado com um bom andamento. Então, ele não vai ser parcial, ele vai ser imparcial, não. Vai estar ali aquele que realmente tem a vocação, por quê? Porque vai ser saudável por corpo de Cristo que é Cristo. E uma das coisas que o pastor ele tem como característica, acho que principal, né, é andar no meio das ovelhas. Infelizmente hoje o prazer dele é estar, né? Sim, Exato, tem pastor, eu conheci pastores, Anderson, que tu tinha que marcar o horário para falar com ele. E quando eu falava com ele era brabo, e tá de que ser rápido. Entrava na igreja pela uma porta separada para não ter que passar pelo meio do povo. O pastor é aquele que vive, ele tem o cheiro das ovelhas, né? Ele tá sempre... ele tá no meio das ovelhas. Não, então, porque o pastor, função agora pastor de ofício, o pastor que cuida realmente de ovelhas, animais. Ele tem que estar porque ele tem que ver aquela que tá doente,
ele só vai enxergar a doença se ele estiver olhando próximo. Que o pastor ele só vai perceber se uma ovelha não está bem se ele estiver próximo da ovelha. Ele só vai perceber o talento de uma ovelha se ele estiver acompanhando aquela ovelha. Ele só vai perceber se tem um carrapato, uma heresia, uma coisa errada, se ele estiver acompanhando. Então, se não estiver próximo, não tem, é impossível isso para o professor Daniel. Então é isso, né? Aquele que tem ministério de presbítero, ou de pastor, ou de bispo, né? Que são sinônimos, de pastor, tem um excelente ministério. Que Deus os use tremendamente no poder do Espírito Santo, com muita graça, muita visão espiritual, e que realmente se preocupe com a igreja do Senhor, porque é a menina dos olhos de Deus. Deus confiou a estes homens, né, o que ele tem de mais precioso, que é a sua igreja. E não esquecendo que o pastor também é igreja. As Sim, pessoas falam, já ouvi um ditado, um termo, quem gera ovelha é ovelha. Não, mas pastor também é ovelha, pastor é membro da igreja, o pastor também ganha alma. Principalmente o pastor. O pastor é o evangelista, o pastor é o pastor, o pastor ele é o ensinador. Não existe, nunca vi isso, né? Os pastores, não, mas quem tem que ganhar alma é vocês. Eu, não, mas como assim? O pastor também é membro da igreja. Ele tem uma função. Entre aqueles membros, o pastor ele tem uma função que é pastorear. Mas ele é um membro da igreja como qualquer outro. Isso aqui, novamente, é uma visão distorcida achando que o pastor é um chefe, não. Então, que, como diz o professor Daniel, é um ministério lindo. E amor, vocação e sempre nas Escrituras. Seus conselhos têm que ser baseados na Bíblia. Sua mensagem tem que ser Bíblia. A sua condução da igreja deve ser de acordo com a palavra. A palavra deve ser sempre o seu plumo, o seu nível, o seu instrumento. Tanto para ele como obreiro, quanto para aqueles que estão debaixo dos seus cuidados como obreiro que está a serviço daquela igreja. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal Sentinela da Teologia. E se você gostou, curte nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, professores, enfim, pessoas que você vai estar abençoando através desse canal. Deus abençoe a vida de todos. Deixe seu comentário aí, né? Deixa uma questão, uma pergunta, uma curiosidade, participe. Nós vamos ficar muito felizes. Que Deus abençoe você, seu ministério, a sua classe da Escola Bíblica, em nome do Senhor Jesus.